Gui, eu acho que um ponto também importante, né? Por que o brasileiro não faz isso? Porque, né, então, de novo, né, a planilha ela é muito útil, né, para algumas, para algumas funções, mas para fazer esse controle, a família ela acaba se desengajando depois de um tempo, porque fazer essas anotações, ficar anotando... É chato. Né, passei no restaurante e depois você ficar anotando é muito difícil. Lembrar. Bebi 2 garrafas de Nem vinho. lembro, né? Exatamente. Sabe como funciona aqui Depois de 2, você não lembra que tomou 2. Sabe como é que funciona aqui no Dash Plan? Olha, eu vou colocar, por exemplo, a gente está no mês de maio, deixa eu colocar junho. Tá vendo que tá tudo zerado? Então, quando a gente vai passando para o mês seguinte, eu falo que é como se fosse o smartwatch, né? Que vai contando ali seus passos. Então, você já colocou aqui as limitações. Se o cliente passar, deixa eu voltar aqui para o mês de maio, ó, tá vendo? Sim. As barrinhas que estão enchendo no meio. Então, conforme você vai gastando nessas categorias aqui, ele vai alimentando. Automático? Automático. Automático? Não é assim. Automático, ele vai alimentando seus gastos e ali no final ele vai mostrando se você está chegando no limite ou não. Então é muito fácil, né? Todo dia você abre ali, às vezes, por exemplo, a gente vai fazer depois um happy hour aqui. Perfeito. Certo. Eu vou abrir meu Dash Plan, vou ver quanto que eu já gastei com essa conta e eu sei o meu teto. E eu consigo saber até o quanto que ainda posso gastar. Ou os caras te convidaram para um happy hour, você vai olhar e falar, pessoal, dá para ir, porque se tiver ali para ir, mas eu só vou até 100, né? Até não, pessoal, deixa mês que vem eu fecho. Ou tomar a decisão de assim, eu sei que eu vou estourar, mas eu vou segurar a onda nas compras de internet. Não aí vou você comprar vai equilibrando nesse mês. É uma decisão. Sabe aquele piloto automático, né? O piloto de cruzeiro do carro, né? Exato. E essa tela, eu digo que para quem precisa de organização financeira, ela é a mais importante. Porque assim, a planilha ou a parte de lançamentos, você lança aquilo que você já gastou. Não tem mais como eu, como planejador financeiro, recuperar os R$500 que você já gastou, os R$1.000 que você já gastou. Aqui é uma previsão do que se vai gastar. Do que você se comprometeu a fazer também. Exatamente. Então assim, você pode gastar até aqui. Vai lá e gasta. O dinheiro foi feito para isso mesmo. Seja feliz. Vai lá. E tem um aplicativo para ele acompanhar isso no celular. Tem mobile. Só que só cliente que é atendido pelo planejador. Porque no final, de novo, né, a ferramenta ela tem esse nível de profundidade, mas é importante ter um mentor, né, um planejador financeiro guiando para tomar essas decisões, porque não é só olhar o orçamento. Né, essa criatividade, onde pode ser feitas as mudanças, onde você pode portabilizar o financiamento, como a gente comentou. Pegar a experiência de outros clientes, né, e falar para a família, olha, aqui no geral a gente percebe que tem essas oportunidades, o que você acha dessa opção? Então, como a gente falou, igual o nutricionista vai modelando ali, vamos dizer assim, uma dieta para a pessoa, para ela chegar no ponto de conforto dela, esse é o papel do planejador, não é só a ferramenta, né? Tem tudo isso daqui que a gente coloca, mas sim, essa conveniência de você entender os gastos ali todo dia do que está acontecendo, te coloca, como a gente falou, né, empoderar o cliente a tomar decisões, inclusive para entender que se estourar, ele compensa de uma outra maneira aqui. E se ele estourar tudo, ele sabe a consequência, que é o que a gente vai ver daqui a pouco na curva futura. Tirando o viés também. Às vezes a pessoa ela vai olhar o próprio orçamento, ela vai olhar totalmente enviesada. Poxa, o que eu vou cortar? Eu vou cortar o meu vinho, a minha cerveja, ou eu vou cortar o salão de cabeleireiro da minha esposa? Então, ele consegue... então vai num salão mais barato e deixa eu tomar meu vinho e minha cerveja. Você vai muito enviesado. Agora, sabe o que é um ponto legal? A gente está falando aqui do corte, do orçamento, do superávit, né, de economizar. Agora vamos dar o sentido para essa grana que o cara está poupando. Perfeito. Como ele vai colocar agora, tipo, ele vai desenhar os objetivos dele. Agora, vamos dar um sentido para essa economia e investimentos. Vamos colocar aqui, se a ferramenta consegue ajudar a gente. Se é muito pouco esse dinheiro, enfim. Exatamente, se é muito ou pouco. Dá para a gente pensar aqui, ô Leanderson, dentro da ferramenta, que essa família, ela quer em 20 anos... chegar na sua independência financeira. Ou seja, ter uma renda passiva que consiga cumprir todas as suas despesas mensais, que é como que ela vive hoje. Então, se ela ganha 11 mil, poupa 3, ela vive com 8. Ela vive com 8. Arredondar para 10. Vamos arredondar para 10. Então ela fala assim, com 10 vitalício, quero viver com os 10 do dia de hoje e lá no futuro. Isso, exatamente. Quero viver com os 10 para sempre, né? Manter o poder de compra de 10 mil aos olhos de hoje para sempre. Só que eu quero chegar nisso em 20 anos. Sem depender do governo. Sem depender do... O INSS vai ser brinde. Um brinde. O seu VA, o VR. Então, vale refeição. Vai vir caindo lá
Opa, caiu minha aposentadoria do INSS. Vale refeição. Pra você ser um vô legal. Um Pega vozinho, o neto, leva pro mercado, fala, pega os doces que você quiser. Pega os doces aí, problema da tua mãe pra depois se virar. Dentista com ela, dentista gasto dela. Tem como a gente colocar esses 20 anos aí na ferramenta? Tem. Aí a gente vai pro primeiro capítulo, na verdade, que é a visão futura, mas no final, de novo, independente da ordem das coisas aqui, tudo vai fechar num contexto único do planejamento da família. Legal. Curva futura. Então aqui a gente consegue determinar, né, então essas simulações e aí entender se aquela poupança é o suficiente ou vai ter que fazer algum esforço, não no presente, mas talvez nos próximos anos com aumento de renda para compensar o quanto que tem que poupar. Aqui no exemplo, Gui, é uma família que, se a gente pode olhar aqui no início do gráfico, por volta de 35, 36 anos, né, ali é a média do casal. Ele já tem uns 30 mil acumulado, por mais que eles estavam gastando mais, mas tinha lá a previdência da empresa, ficou parado, bônus. PLR, então, e normalmente esses bônus PLR faz com que a família, ou as pessoas, elas afrouxem um pouco mais no mês a mês, né? Ela fala, porque, pô, daqui 6 meses... Daqui a pouco alguém joga boia. Alguém joga boia, né? Eu consigo pagar as coisas, mas enfim, continue aí, perdão. Claro, talvez com o dinheiro já acumulado poderia até ter quitado a dívida, mas vamos imaginar que o dinheiro estava ali, então a gente fez essas decisões aqui. Então, nós temos aqui alguns parâmetros, né? Parece simples, mas são ultra poderosos para a gente ter essa visão futura. Então, 35 anos, você falou mais 20 anos, 55 anos? 55 anos. Então, a gente vai definir aqui, idade de aposentadoria, a gente vem aqui e coloca para 55, ele já vai recalibrar ali as necessidades da família, tá? Legal. Perfeito. Renda desejada, 10 mil. Perfeito. Tá? Quando a gente olha outras fontes de renda, aí a gente tem essa discussão com o cliente. Né, a gente pode ser mais realista, não vou nem falar conservador, realista, né? INSS não espere, ou a totalidade, ou talvez não espere nada, né, ali da INSS, mas talvez algumas outras rendas que a família pode ter, pensão, alguma aposentadoria vitalícia, assim, de servidores públicos e por aí vai. Aqui, uma coisa muito comum é, por exemplo, o profissional dá aula em faculdade, às vezes ele quer lecionar, fazer uma renda extra, às vezes é um profissional da área da medicina, normalmente eles não aposentam, eles tiram o pé do acelerador, então pode continuar um plantão numa clínica ali sem tanta necessidade de trabalhar de final de semana, então tem diversas alternativas de renda ali, Legal. Que não seja INSS. Perfeito. Então aqui a gente vai colocar um salário mínimo, um deles vai conquistar um salário mínimo do INSS. Beleza. Tá? Então a gente está colocando 1.518 aqui, e a gente pode fazer cenários, metade do caminho, INSS full, para a gente ver o esforço. Da maneira que tá, ou seja, colocando uma maneira bem pessimista com o INSS, e nessas configurações, partindo dos 30 mil que eles têm aos 35 anos, a gente tem essa curva aqui, que parece uma barbatana de tubarão, que é o que a gente chama de aposentadoria ideal. Então você tem que fazer essa curva de acumulação para você acumular por volta de 1.900.000 ali, já imaginando o valor presente desse valor, nominal vai ser muito maior, mas é 1.900.000 de hoje. Né? Tá, os olhos de hoje. Ele já faz o cálculo. Como se ele estivesse aposentando hoje. Porque é muito difícil fazer, até acho que é um parênteses aqui, é muito difícil você fazer essas projeções com tudo nominal. Que a pessoa não vai entender que o carro de 100 mil hoje vai ser um carro de 500 mil, né? Que hoje ela vai ter 10 lá, ela vai ter 50, não é tangível, né?